Alô, alô. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana de vídeo aqui no YouTube. E dessa vez nós temos uma companhia muito especial que vocês pedem, que ela pede pra participar também. Enfim, minha mãe. Oi, tudo bem? Bora pra um vídeo responder as perguntas que vocês mandaram. Fiz um post há um tempinho atrás, né, falando que minha mãe vinha pra São Paulo, que a gente ia gravar o vídeo. Minha mãe, inclusive, gente, tá ficando agora mais tempo em São Paulo pra gente poder gravar esse vídeo. Eu selecionei já algumas perguntas que vocês mandaram aqui do YouTube, tá, mãe? E tem perguntas do Instagram também, que o pessoal mandou também queria falar com a tia Paty. Se tu quer se introduzir primeiro, assim, diga seu nome, sua idade, a cidade de onde você tá falando. Eu sou a mãe da Lorena. Meu nome é Patrícia, eu tenho 43 anos, vou fazer 44 agora, dia 20 de dezembro. E eu tô bem ansiosa pra ver as perguntas, pra responder o que eu puder responder. E tu mora atualmente? Eu moro em Porto Alegre atualmente. Tá bom. Quem mandou foi o Emanuel, que falou bastante coisa. Ele falou: minha pergunta é: quais foram os primeiros sinais, sintomas e sensações que sua mãe percebeu que tinha algo e que acendeu um alerta? Os primeiros sinais da Lô é que ela, desde muito bebê, ela tinha muita diarreia e vômito. Aí, como ela era bebê, achavam que era refluxo, achavam que não estava dando certo com... Eu amamentei ela no peito, aí achavam que a minha alimentação de alguma forma estava influenciando para ela ter muita diarreia. A gente começou a dar leite de fórmula, tipo, essas coisas. Aí dava certo um tempinho, aí já desandava tudo de novo. E ela, desde muito bebê, tinha muita afta na boca, assim, muita afta dentro e fora, assim, ao redor da boquinha. Bebê, tu fala bebê mesmo, bebê, né? Meses. 2, 3 meses. Eu levava na pediatra, sempre, e aí achavam que ela não estava sendo bem cuidada, que era falta de higiene. Então foi bem complicado. Aí depois, quando ela começou a comer ali com 6 meses, achavam que era as comidinhas que eu preparava que não estavam legais. Muita coisa. E aí sempre culpando a mãe, né? Ah, porque isso aqui ela deve estar com vermes, né? Clássico. Sim. E em postinho de cidade pequena, né? Sim, tudo, era muito... a primeira coisa que eles achavam, na verdade, assim, vendo, tipo, família humilde, tudo... Primeiro jogava nessas coisas do que realmente numa doença, né? Tipo, vamos fazer um exame, um teste, nem nada, nem se cogitava. E naquela época, né, imagina, 20 anos, 24 anos atrás, nem se falava em doença de Crohn. Então isso não era uma possibilidade. Numa criança, assim, não. Não, nem pensar. E relacionando com isso, como sua mãe lidou com o diagnóstico daí? Já sabia na gravidez? Como foi pra ela lidar com isso? Última pergunta, né? Não sabia na gravidez, né? Não tinha como identificar na época, assim. E até hoje não tem. A doença de Crohn, inflamatória, não tem como saber. A doença de Crohn não foi o primeiro diagnóstico, né? A Lô teve um diagnóstico antes. Ela teve um outro diagnóstico antes e a gente ficou tratando para essa outra doença durante 2 anos. Quando veio o diagnóstico da doença de Crohn, foi assim, tipo, puxa, agora isso explica tudo né? O que estava acontecendo até agora. Então, assim, foi um alívio, porque essa primeira doença, a médica chegou para mim e pro pai dela, na época, e falou assim, a expectativa de vida para criança que tem essa doença é até 10 anos. E ela tinha 5. E isso foi muito apavorante, foi horrível. Então, depois, com o diagnóstico da doença de Crohn, que ela falou, não, uma doença mais de adulto, tal. Eu pensei, puxa, adulto, adolescente, então tá ótimo, a expectativa de vida é muito melhor. Sim. A gente sempre fala, né, gente, que foi, tipo, um alívio, porque a gente veio de outra doença que, primeiro, ela não explicava tudo que eu sentia, tipo, o outro diagnóstico, ele não explicava muita coisa, eu não melhorava totalmente ainda, e eu tinha uma expectativa de vida bem baixa com essa doença, e era bem complicado tudo, sabe? Quando foi descartada essa outra doença e passou pro Crohn,
acho que foi Foi muito um melhor, alívio, né? Foi muito melhor, a gente Foi conseguiu ter uma direção melhor, porque aí já tinha ali todos os tratamentos, tudo certinho. Sim. E no início do tratamento, ele começou a dar certo. Foi né? Então, tipo, deu uma melhorada geral, assim, então isso foi muito bom. Também tem essa pergunta: o que de melhor sua mãe enxerga em você? Alguma grande surpresa que causou nela? Pode ser só uma coisa, assim, não precisa falar todos os meus... Ai, perfeito. O que eu mais admiro na Lô é a coragem dela. Porque desde muito pequenininha, assim, ela sempre foi corajosa. Então, a gente falava, filha, temos que fazer isso, isso e aquilo, e ela, bora, e vamos, e sempre querendo entender o porquê, e sempre foi explicado o porquê das coisas, mas ela sempre foi muito corajosa. Então, eu acho que isso foi acompanhando ela durante a vida toda, assim. Eu acho que o último ato mais corajoso foi vir morar pra São Paulo sozinha. Quando ela pegou e chegou e falou assim... Tem uma pergunta Tem essa pergunta? Então não, fica até o fim do vídeo. Calma, tem essa pergunta ainda. Mas é isso, então, coragem. É isso, a coragem. Tá, tem essas duas perguntas que se relacionam, né? O que a mamãe acha da mudança da filha pra São Paulo? Também, como foi pra sua mamãe ficar sem o seu bem mais precioso em casa? Bom, o que eu achei? Assim... a gente começou a viajar para São Paulo quando a Lô tinha 10 anos. E sempre foi assim, uau, São Paulo, uau, uau, uau. No início a gente ficava assim, tipo, oh, que medo, porque era muito diferente. Mas depois, cada vez mais a gente foi se apaixonando. E ela, principalmente, assim... A gente gostava muito, foi muito né? enriquecedor, assim. E eu sempre soube que um dia isso ia acontecer. Mas, assim, pra falar a verdade, eu achei que ia acontecer com a família toda junto. Eu sempre achava assim, não, sozinha ela não vai, capaz, como é que... E como é que eu vou ficar sem meu bebê mais precioso, meu tesouro? Então, eu acho que esse foi um grande ato de coragem, assim, e eu confiei muito, eu achei que ela tava pronta. Eu acho que é isso. Se cuidar sozinha, porque São Paulo, querendo ou não, é mais perigoso, né? Mas ela sempre foi muito responsável, sabe cozinhar, sabe fazer as coisas de casa, sabe viver bem sozinha e trabalha em casa, que é uma grande vantagem. Então isso me deixa mais tranquila também. A gente sentou e conversou juntas, né? Tipo, nada, não foi, eu não cheguei e falei, sabe? Tipo, não foi do nada, assim. Sempre, tudo que eu penso, assim, na minha cabeça, foi um momento que eu tava pensando muito sobre, tipo, nossa, tá muito cansativo ficar indo pra São Paulo e tal. E a primeira coisa que eu falei foi, por que eu não vou e fico um tempo e vejo? E sei lá, depois tu vai também, ou tu vai ficar, vamos primeiro, tipo, fazer esse primeiro passo e depois trazer a mudança, né? Nossa, no início foi muito difícil, assim. Pior que é. Muito difícil. A primeira vez que eu fui no mercado comprar coisas, assim, pra mim, que tava faltando, enfim... Eu entrei num corredor de coisas que ela gosta de comer e eu pensei assim, isso aqui tá acabando, isso aqui também tem que pegar. Deu tipo, não, mas a Lorena não tá mais aqui, eu não preciso mais pegar as coisas que ela come. Daí eu tive uma crise de choro. Oh, meu Deus, no meio do mercado. Meu Deus, é minha filha, me abandonou. Pra mim foi muito difícil, mas muito gratificante também, porque... A vida toda eu sempre quis que ela fosse muito independente e finalmente esse dia chegou. 2 perguntas do YouTube e o resto do Instagram. Parabéns pela educação e doçura da tua filha. Lorena, no caso, Patrícia, né? Teus pais são separados? Seus pais são separados? Sim, gente, eu já falei disso no vídeo aí do início do ano, ou ano passado. Eu comentei sobre também, em outros vídeos comentei sobre, já respondi nos stories. Mas... Sim, nós somos separados. Ô, gente, eu vi, tá, que tem pergunta se minha mãe é solteira. O que é isso, gente? O gosto musical de vocês são parecidos? O que tu acha, gente? Mostra tua almofada do BTS. Sim, a gente tem, assim, ó, eu gosto muito de K-pop. Porque ela me apresentou. A gente se encontra nisso e em outros gostos musicais também. Sim.
Eu acho que, num geral, nem eu nem a Lu, a gente gosta de sertanejo ou pagode. Quer dizer, eu vou falar por mim, não sei. Eu não gosto de sertanejo nem de pagode. Tá. O resto é comigo. Gostava, tipo, da coisa mais da época dela. Há anos atrás. Dos anos 80, quem é dos anos 80, fala aí, qual a sua banda favorita? A gente foi em shows de K-pop juntas. E a gente gosta. E outros também, a gente foi do 21 a gente foi do 21 Pilots juntas, Jota a gente Quest, foi do Paralamas. Maroon 5, Jota Quest, Paralamas eu não fui junto. Não é Paralamas, é Capital. A gente foi juntas. Alguns não, né? Que agora ela foi no show do Linkin Park, eu não fui, né? Perdeu. Mas... Tá, agora as perguntas do Instagram, então. Falando já disso, né? O que mais gostam de fazer juntas? Difícil, né? Eu acho que, de verdade, tá? Coisa que a gente... Não sei se é a coisa que a gente mais gosta, mas o que a gente mais faz quando a gente tá juntas. E o grande problema também de quando a gente morava juntas, gente, é que a gente, se deixar... A gente só precisa de comida, uma televisão com o YouTube. Só isso. Aí a gente fica o dia inteiro na frente do YouTube assistindo e comendo, entende? E quando a gente assiste alguma coisa, várias coisas junto, a gente fica trocando ideias sobre, e aí é engraçado, ou a gente fica com raiva, então esse momento eu acho que é muito nosso. E a gente assim. gosta de assistir muita coisa parecida, sabe? Minha mãe não gosta de ver, tipo, filme que eu não gosto, coisa muito... porque tipo, a gente sempre viu tudo muito parecido, então nossos gostos acabam sendo mais ou menos Isso os mesmos. Ótimo. Sabe o que eu lembrei agora? Eu acho que os nossos momentos antes de dormir, assim, sempre foram muito legais. A gente só pega, deita e morre, dorme. Mas teve vezes, assim, que... Nossa, as melhores risadas, gargalhadas e chorar de rir foi nesse momento pré-sono. Gente, a gente parece duas melhores amigas, assim. Sabe quando você dorme na casa da sua amiga, assim? Aí as duas ficam, tipo, nem dormem de tanto que ficam rindo. Aí depois chora, besteira. aí desabafa. Aí a gente faz bastante isso também. Como você se sente vendo a Lorena adulta, autônoma e ajudando tanta gente? Olha. Era o meu maior sonho. Meu maior sonho ver ela como ela tá hoje. Que eu sempre tive muito medo de não acontecer. Mas ela tá aí adulta, né? Porque como a gente já falou, né? Já nem muitas vezes colocaram essa barreira, assim. Inclusive com o Kron também, né? Muito orgulhosa e de ver que eu fiz um ótimo trabalho com mãe. Essa pergunta apareceu bastante também. Como foi pra você quando a Lô recebeu o diagnóstico de TA, no caso, transtorno do espectro autista? E como a sua mãe lidou com o diagnóstico do seu autismo? Eu acho que foi outro alívio, porque quando ela começou a buscar entender melhor o que estava acontecendo psicologicamente com ela, depois da cirurgia, depois que veio a remissão do Crohn, muita coisa continuou. Então a gente ficou meio assim, tipo, e agora? E quando veio o diagnóstico do autismo, depois de uma grande investigação, e enfim... Tu fez parte também, né? Tipo, teve também coisa que tinha que relatar bastante da infância, né? Isso é importante falar. Coisas que eu lembrava e que eu falava pra ela, e daí, enfim... Isso foi um outro alívio, porque muita coisa que a gente achava que era do Crohn, ou que era uma reação de uma medicação, ou... Enfim, gente, ou, tipo, muitas questões, assim. Eu cresci num ambiente hospitalar, cheio de trauma, coisa... deve ser isso, sabe? Tipo... E foi uma grande resposta pra muita coisa. E pro lado negativo e pro lado positivo, né? Então, assim, o lance dela ter hiperfoco em várias coisas e ter muita facilidade, muito inteligente para algumas coisas, que todo mundo vinha e falava pra mim assim, nossa, mas essa menina... Eu achava normal, porque eu via ela, assim, eu vendo ela, criança, se desenvolvendo com umas coisas que eram altas habilidades, enfim, não era normal para outras crianças, mas pra mim era. Um dia a gente pode gravar um vídeo, talvez, falando sobre mais essa parte da infância também, porque é interessante, as pessoas perguntam, assim, bastante, e tem muita coisa
Que, igual minha mãe falou, a gente normalizava, assim, tipo, achava que era normal. Essa pergunta é muito legal. Não sei se tu já falou sobre, mas como foi pra sua mãe viajar pra Coreia do Sul? O que mais gostou de lá? A melhor coisa da nossa vida, eu acho. Foi mesmo. Foi muito bom. O que eu mais gostei é da sensação de estar lá e... Na neve. Na neve, gente. A gente foi na neve. Sempre foi meu sonho ver neve. E entrar em alguns lugares que eu sabia que o BTS teve. Ver as coisas. Eu não tenho o que dizer o que eu mais gostei. Eu gostei de tudo. Assim, o asfalto no chão eu achava maravilhoso. Minha mãe amou tudo, Gente, eu amei tirava tudo. foto de Tudo, tudo. eu tirei foto de das tudo. embalagens, de tudo. Pra abrir uma porta é diferente. É. Tudo é diferente. Pra ligar a luz no quarto do hotel, a gente ficou 1 ano pra achar a tal da luz. Pra descobrir como é que ligava a luz. Ah, eu amei tudo. Já ficou brava com a Lori alguma vez? Eu já fiquei várias vezes braba com ela. Mas eu acho que o que eu mais fico assim é quando ela... Hoje acho que não, mas... não, hoje ainda acontece às vezes. Quando ela não me conta uma coisa, quando acontece, quando ela tá com alguma dúvida. E aí ela fala depois, ai, desculpa que eu não te contei e tal. Porque ela fica com medo de alguma reação que eu vou ter, alguma coisa assim. Então, não tem... Oi, tia. O que acha do seu genro? Eu gosto muito dele. Foi uma surpresa, assim, que aconteceu na vida da Lô. Porque foi logo que ela se mudou aqui pra São Paulo, tal, com foco em trabalho, em outras coisas. E aí ela conheceu, ela me fala assim, mãe, conheci uma pessoa que é diferente. Deu, eita! Então, eu fico muito feliz, assim. Fizeram 1 ano agora de namoro. Tem gente, sabe quando tu vê aquele casal, assim, que se ama, assim, que um é apaixonado pelo outro, que é muito fofinho? Esse ano ele foi pra Porto Alegre e a nossa gata, a Duda, que sempre se esconde de todo mundo, ela amou ele, dormiu com ele, ficava no colo dele. Então, assim, mais aprovado do que isso, não tem. Até a gata aprovou. Ela não pretende morar com você em São Paulo? Não. Não. Por enquanto, não. São Paulo é uma cidade que me assusta ainda. Eu não consigo muito me ver tendo uma rotina aqui, assim. Mas quem sabe um dia, talvez sim. Não, nada impede. Eu acho que até agora eu fui sozinha para alguns lugares, né? Peguei metrô sozinha, então... Tem uma pergunta que você não mora com a sua mãe. Não mais. Não, gente. Não mais, Nossa, gente. quanto tempo que tô perdido. Não, faz 1 ano, vai. Tem bastante pergunta parecida também, mas como foi pra ela maternar uma criança que precisava de muitos cuidados médicos? Acho que ser mãe é muito difícil pra qualquer mãe. Mas não é fácil, é coisa filho. Mas é complicado, porque a gente não sabe, a gente tá criando outro ser humano, outra pessoa. De doença, isso é muito difícil. É muito dolorido. A gente nunca sabe se tá fazendo certo. É o mais difícil, mas é o mais legal também, né? Ver o teu filho ali sofrendo e tu não quer ser mais uma a sofrer junto, né? Então tu tem que se manter firme e tentar raciocinar qual é o melhor caminho para que aquele momento se torne menos doloroso. Como você lidava com as minhas internações na infância? Com o tempo ficou mais fácil? Com o tempo ficou mais fácil, por um lado, e mais tipo, de novo, nossa, sério, eu não aguento mais. Não era um negócio lá de 5, 6, 7 anos só, agora tá com 20 e ainda tá internando, pelo amor de Deus. Não acaba nunca. Isso não acaba nunca. Acabou, graças a Deus. Essa pergunta é interessante porque acho que pra ti foi ficando, tipo, mais fácil, se acostumando, mas parece pra mim ia ficando cada vez mais difícil, sabe? Sim. Porque conforme eu ia crescendo, mais coisa consciência me incomodava, sabe? O lado de fácil é a gente estar super acostumado e saber todos os passos da rotina hospitalar e conseguir arrumar uma mala de emergência em 1 minuto. Sim. É difícil. Quando ela era menor, eu sempre tentei tornar com que fosse uma coisa mais lúdica, né? Então, ir conhecer os lugares mais escondidinhos do hospital, dar uma caminhadinha de noite pelos corredores e fazer um mistério e
dar apelido pra algumas enfermeiras que tinham algumas características, ou... Sim, Enfim, sempre foi bem engraçado. sempre tentando tornar uma história, assim, um negócio Sim. envolvente, pra que não ficasse tão pesado. Pensava em ter mais filhos? Você já quis ser irmã mais velha? No caso, pra mim, se eu Já quis ser irmã mais velha? Acho que nunca pensei nisso. Pois é, né? Acho que não, sabia? Nova. Eu sou a irmã mais nova. Eu acho que hoje em dia eu seria uma ótima irmã mais velha. Mas também, não sei daí. Por um tempo, antes de ter a Lô, eu pensava que eu ia ter 2, 3 filhos. Porque eu sou filha única e eu sempre achei que seria muito legal ter irmãos. Bem e chato. é uma coisa que eu queria pra ela também. Aí, né, chegou. Eu tinha um plano na minha cabeça de que... E como foi pra você me criar independente pra sair de casa? Tu incentivou ou tu ficou com medo? Eu incentivei e fiquei com medo. Não tem como não ficar com medo. Mas acho que se for assim, comparar pelo menos com o que a gente vê das outras pessoas ou coisa, tu muito mais me incentivou e sempre falou, tipo, em nenhum momento que eu falava quando a gente vinha pra São Paulo, coisa, eu falava, tipo, quero morar aqui. Em nenhum momento tu falou, deixa pra lá disso daí, imagina, não sei o quê. Não. Tipo, nunca ouvi isso também. Então, eu sabia que não seria um problema, sabe? Tipo, acho que nesse caso parece mais um incentivo do que... Mas Sim. claro que ficou com medo, né? Óbvio. Sim, eu acho que é isso, a nossa relação sempre foi muito aberta. Então, tudo que a Lô queria fazer, tipo, quero cortar meu cabelo muito curto. Eu, filha, vai demorar pra crescer. Então, assim, sempre falava assim, morar em São Paulo não vai ser fácil, mas tu consegue. Tipo, teu cabelo vai ficar muito curto, mas ele vai crescer uma hora. E o que tu tá achando de morar sozinha também? Já que tu nunca morou sozinha, né? Eu nunca morei sozinha, primeira vez. Eu acho que eu já falei um pouco assim, mas é a primeira vez na minha vida que eu tenho pensado muito em mim, descoberto muito as coisas que eu gosto de fazer e fazendo porque eu gosto. É muito diferente, assim, tá sendo muito bom. Mas acho que essa é a parte mais legal, gente. Tipo, eu vejo também uma diferença, assim, tipo, de quem conviveu, né, com a minha mãe. Tipo, vejo uma diferença nela, assim mesmo, sabe? Tipo, ela também cresceu, sabe? Tipo, também aprendeu muito. Então, eu acho que no fim tá sendo uma experiência que não é só uma experiência pra mim, assim, sabe? Sim. Uma experiência que nós duas estamos vivendo. Acho que foram essas perguntas. Foi coisa pra caramba que vocês mandaram. E eu também não... Desculpa se eu não selecionei a sua pergunta especificamente, mas teve bastante pergunta repetida também, porque eu acho que as pessoas queriam saber mais ou menos as mesmas coisas, né? No geral. Minha mãe, gente, está aqui em São Paulo ainda, mas já vai embora. Quando você estiver assistindo, ela já vai ter ido embora. Se você tá vendo até aqui, muito obrigada. Agradece os membros. Obrigada, membros, que vão estar aparecendo em algum lugar por aqui. E é isso, até a próxima. Cobrem ela de postar vídeo toda semana, viu, gente? Até a próxima semana. Obrigada a todo mundo. E um beijo da Lori. Tchau! E da Paty.